matinal enquanto a gente Pode fazer o que conversa? você quiser. Você tá livre. Pelo amor de Deus, vocês fizeram um milagre. Para com isso. Foi, Puta que eu foi pariu, cara. milagre. Eu tô assustado, eu juro que eu tô assustado. Eu achei que tinham sido, sei lá, achei que tinham começado a conversar isso em dezembro, novembro do ano passado. Quando falou que era esse ano, eu falei, mano do céu, vocês foram muito retardados, pelo amor de Deus, no bom sentido. Nossa. Não, isso que, assim, o primeiro mês ali foi de negociação, né? Então, de fato mesmo, de trabalho, foram 2 meses de trabalho, assim, insano. Puta, não. E a montagem foi uma loucura, foi tudo uma loucura, mas foi uma loucura boa, porque foi uma conjuntura muito bacana, né? Então a gente, sabe aquelas coisas que você fala assim, é agora ou nunca, isso vai... Tem um antes e depois, aquelas mudanças de paradigmas, portal. E fica à vontade, tá? Quer fumar, quer tomar uma cerveja, toma. É o meu ritualzinho matinal aqui. Também tô com o meu cafezinho aqui. Tá no Canadá, né? Tô no Canadá. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atomo Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tá aqui com a Nina Coimbra. A Nina, se vocês viram aí semana passada ou há um tempinho atrás, né? Porque não sei também se vai lançar uma semana seguinte, né? Um tempinho atrás ela foi uma das responsáveis e curadoras lá da exposição de Nova York, do Terra Brasilis, né? E, cara, sensacional, incrível. E daí eu convidei ela para trocar uma ideia aqui, porque ela tem uma pluralidade que eu acho bem interessante da gente discutir, principalmente porque ela abre um questionamento, que é um questionamento que a gente tinha lá na época da faculdade, e daí até vou provocar ela em cima disso. Artista brasiliense transita por diversas linguagens e técnicas para criar um universo poético único, permeando por referências que atravessam culturas diversas e afetos. Nina Coimbra é formada em artes visuais pela Universidade Estadual de Nova York, se especializou em restauração e conservação de arte pela Escola Lorenzo de Medici em Firenze, na Itália. Foi a partir de então que aprofundou seu contato com o mobiliário e também iniciou sua imersão pelo universo do design. Rodeada por cultura, ela sempre se interessou por descobrir novas técnicas e materiais, expandindo seu trabalho por diferentes mídias. Ao longo de sua carreira, Nina Coimbra já expôs em amostras coletivas e individuais em espaços como Sunny Gallery, em Nova York, Fanart Brasília, Centro Cultural Banco do Brasil Brasília, Museu da República em Brasília, Museu de Artes de São Paulo MASP e Museu da Casa Brasileira. Nina também foi responsável por criações nos campos de cenografia e figurino em produções teatrais e cinematográficas, a exemplo do filme Brasília VR, de Felipe Gotijo. Essa inquietação criativa faz com que ela esteja em constante movimento, o que culminou no recente trabalho com cerâmica. A alquimia essencial para a confecção dessas peças lhe causou muito fascínio e por isso ganharam destaque na sua produção, como mostra a coleção Perene, recentemente apresentada na edição da Feira de Rosenbaum em Brasília, que reúne também obras do design e marceneiro Lucas Fragomeni. O compromisso com sua arte faz com que Nina esteja sempre aberta para o novo. Continua se aprofundando em suas empreitadas na pintura, escultura, design de produto e imobiliário, cenografia e também como educadora. E, cara, é muito interessante a jornada dela. Puta, ela fez coisa para caramba. E, tipo, o que eu li aí para vocês é muito mais extenso, a gente teve que dar uma resumida, mas vamos que vamos. Nina, queria agradecer muito a sua participação aí direto do Canadá, né? E vamos que vamos, filha. Obrigada, Hulk. Obrigada pelo convite. Foi uma delícia aquela conversa com o pessoal da curadoria do Casa Brasil e fiquei super animada em conversar mais a fundo aqui com você sobre essa visão de design. E eu acho isso legal, porque eu já vou te provocar num negócio que tinha uma discussão lá atrás sobre o design artista, o artista design e tudo mais. O design é artista, o artista é design, ou isso faz parte das escolhas de cada um? Eu acho que o artista pode ser designer e o designer pode ser artista, mas não necessariamente, assim. Eu acho que o design é a arte do útil, design acima de tudo, né? Tá. Eu acho que se você se propõe a se debruçar sobre isso, né, em sua arte, eu acho que o artista pode ser designer. E eu acho que o designer ele é artista no momento de criação dele, mas eu acho que o designer ele também ele é
ele atende uma demanda externa, né? E o artista, ele se propõe a atender uma demanda interna. Eu acho que meio que essa diferença é grande para mim. Então, assim, um artista, ele trabalha com muita coisa que ele sente uma necessidade de expor ao mundo, né? De propor enquanto visão, assim. E eu sinto que o trabalho de design ele vem de uma demanda, né? Que alguém vem, ele quer resolver quer resolver uma questão e você, com sua criatividade, soluciona. Mas é muito complexo, assim. Eu acho que é subjetivo demais, né? Mas eu acho que tem designer que não é muito artista. Eu acho que é técnico, né? Tem designers técnicos e tem designers muito artistas. Então, tem um espectro muito grande na área, assim. Então, eu vejo que tem design arte e tem design funcional, técnico, que eu não sei se entra nesse âmbito, assim. Mas é subjetivo, eu acho. É engraçado, porque quando a gente tava me formando, né? Tô aí da geração de 97 a 2000, a gente tinha um olhar, né, meio enviesado, não negativamente, né, pelo contrário, até porque estava começando a explodir o pessoal, os irmãos Campana, né, e justamente, eu acho que eles flutuam entre isso, né, eu sempre achei eles designers mais experimentais, tendendo à arte para poder provocar reflexões, né, tipo, tanto que uma das cadeiras que eu acho mais impressionante deles, assim, para mim, né, no meu ponto de vista, foi a Favela. A Favela, para mim, eu achava uma coisa, assim, tipo, totalmente quebrava paradigma, porque era uma cadeira, mas ao mesmo tempo discutia toda a construção caótica que tem na favela, mas constrói um objeto, tinha toda uma discussão assim. E é engraçado, eu fico imaginando, uma vez eu estava discutindo isso, eu fiquei imaginando o seguinte, a gente tinha, né, essa discussão, mas se designer é artista, por que não vai fazer artes plásticas? E se artista plástico não pode ser designer, por que ele não vai fazer design? Por que tem essa diferenciação? E às vezes eu ficava me questionando o seguinte, que eu acho que o artista plástico ele não tem não é a intenção, mas ele não tem a obrigação de fazer com que a pessoa entenda a obra de arte dele, né, num primeiro momento, mas talvez tenha um momento de reflexão, porque várias vezes a gente vendo obra de arte, dependendo da época, eu lembro quando eu vi algumas obras de artes quando eu estava antes de entrar na faculdade, que eu fiz LA, depois que eu entrei na faculdade, depois que eu saí da faculdade, ela muda a significância muito forte, né? Artistas que eu não considerava, depois comecei a considerar demais, a reflexão. Então, tem um ato reflexivo que às vezes é temporal, às vezes é de momento, às vezes é de maturação. E parece que o design ele tem que, de alguma forma, se permitir com que resolva a problemática naquele momento, né? Então, eu não acho que ele não use da questão do artista, mas o artista pode se permitir o cara falar, não, reflete. Hoje você pode achar uma merda, hoje você pode achar que isso não tá te provocando, mas amanhã talvez você mude o mindset e isso vai te mexendo com você e provocando. Tanto que eu acho que um dos grandes cliques que deu para mim nessa história toda, além dos Campanas que foram da minha jornada, quando eles começaram a crescer mesmo, né? Aliás, eu fico mó com raiva, porque por um semestre, acho que foi um semestre, 1 ou 2 semestres no máximo, eu não tive aula com eles, né? Que eles davam aula lá na FAAP, e eu entrei, acho que foi em 96 eles pararam de dar, eu entrei em 97. Falei, nossa, por muito pouco, né? Mas depois eles tinham um curso lá deles, que era muito legal, tal. Mas o negócio que fez eu refletir bastante foi o Philip Stark, que era um cara que eu odiava profundamente, e assim, na faculdade, porque eu vi muito de uma mentalidade que eu acho bem escrota, assim, tipo, sendo bem honesto, né, da forma e função, né, porque a gente tava discutindo, qual que é a função, né, a função é abrir a lata ou a função realmente pode estar subjetiva em torno de várias coisas. E eu lembro que na faculdade eu odiava o Philip Stark, ele tava bombando nessa época, e depois da faculdade, com essa questão da reflexão, de abrir escritório, eu comecei a perceber, até num discurso dele, numa entrevista dele que eu achei sensacional, né? Que ele falava que o espremedor, que hoje eu tenho o espremedor dele, acho incrível. E na época eu ficava puto, eu lembro que um aluno nosso, um amigo nosso, levou o espremedor para lá,
E daí falou, a gente ficou testando, sabe essas coisas de engenheiro? O cara dizendo, mas não espreme direito, mas não sei o que lá, né? Começou a questionar. E daí uma vez eu lembro que ele tava fazendo uma entrevista, acho que tava em francês, inclusive, a entrevista, e daí eu tava lendo ela, e daí ele responde assim, ele fala, não, mas a questão é essa, você tá questionando sobre o meu espremedor, se ele espreme direito ou não, então eu consegui o que eu queria, eu quero esse questionamento, eu quero esse olhar, é isso que me importa. E aí deu um clique, né? Deu um clique nessa questão. Será que isso é uma mudança de zeitgeist, já que você fala bastante sobre isso no seu discurso? Ou será que é um amadurecimento? Será que foi mudança mesmo do espírito do tempo, por causa da internet, por causa desse entendimento mais amplo? Ou você acha que é questão de amadurecimento mesmo? Eu acho que é questão de amadurecimento. Eu acho que não sei, eu acho que a arte, a arte design é como se fosse uma camada a mais ali no design, né? Uhum. Ela é a gente falou sobre emocionar também sim, verdade. podcast anterior, né? Então, eu acho que a arte design ela se propõe a trazer um elemento a mais ali para o design, que é uma reflexão sobre o que quer que seja, né? Uma reflexão sobre a nossa realidade sociocultural em relação à cadeira dos irmãos Campana, na favela, ou uma reflexão sobre, não sei, sobre engenharia, funcionalidade do Stark. Eu acho que a arte design se propõe a isso, a trazer mais, né? E eu acho que tem a ver com o tempo que a gente vive, que é assim, a gente já está muito saturado de tanta coisa, então a gente busca mais, busca se emocionar mais, busca ser atravessado por mais coisas, né? Então, eu acho que faz sentido no tempo que a gente vive a gente buscar por esse a mais, porque a gente já está saturado de informação, de referência, né? Assim, referência ao que não falta para design, a gente abre um Pinterest, você já... né? Então, o que você traz enquanto uma coisa realmente autêntica, né? E formal, mas uma coisa sensitiva, uma coisa que faz a referência a uma coisa pessoal, autêntica. Eu acho que dá dá um densificado assim no design, né? Para mim é o que me interessa, né? Onde eu quero atingir é um design que realmente causa algum tipo de reflexão, algum tipo de emoção que toca as pessoas. Eu acho que por isso também que eu não fui pelo caminho do industrial, do mercado, né, da produção em escala. Eu fui trabalhando esse design mais arte. Autoral também, ou não? Autoral, totalmente autoral, né? Mas é mais a arte design mesmo. E tem espaço para isso, né? Então, no design não tem em Brasília, no Brasil não tem tanto, né? Mas a gente foi em Nova York e as coisas mais incríveis, mais sensacionais que a gente viu eram arte design, sabe? Sim. Então, e daí eu levanto uma discussão, você fala bastante sobre isso, mas será que a gente não está nesse momento mesmo? Porque tem um crescimento aí, eu sempre brinco que tem um crescimento, é um retorno do Arts and Crafts, né? Com o crescimento do que a gente chama de indústria maker, momento maker, e até a própria indústria 4.0, que começa a questionar isso. Quer dizer, não preciso mais produzir 1 milhão de cópias, mas eu preciso produzir cópias com o mesmo valor, ou identidades com o mesmo valor, para poder ter o mesmo custo, mas produzir para nichos pequenos, nichos cada vez menores. Será que, quando a gente discute isso, não faz todo sentido toda essa busca que você faz? Talvez a gente esteja num momento muito mais do que você busca, do que do design industrial, porque eu acho que o design industrial morreu do jeito que era, do jeito que foi aplicado na década de 70, do jeito que foi, que eu falo que o modernismo ele morreu, né? Assim, não faz mais sentido, as regiões do jeito que são construídas, as cidades já foram ressignificadas, com centralidades diversificadas, com movimentos até puxando lá de longe, mas voltando, que é o
movimentos contraculturais, que são os movimentos insurgentes, né? Quer dizer, uma retomada disso daí, um novo valor. Será que a gente não está justamente nesse momento dessa nova discussão em que realmente não existe uma diferença, porque talvez não esteja tão mais distante? Você tem, sei lá, outro dia eu estava vendo uma reportagem que eu achei sobre um ponto de vista capitalista, você fala, caramba, como pode? Só que sobre um ponto de vista artístico, de expressão, de entendimento do espírito do tempo, de um monte de coisa, a questão dos tênis, né? Que os tênis, você tem muita gente agora comprando um monte de tênis e fazendo arte com ele, né? E eles valendo cada vez mais, e que eu acho que faz sentido, quer dizer, realmente tirando a história do museu e trazendo para as pessoas esse valor e significância. Será que a gente não está nesse momento e faz muito mais sentido o seu discurso do que o discurso industrial? Eu acho que sim, eu espero que sim, né? Eu espero que a gente esteja nesse momento, nessa transição, e que a gente consiga emplacar mesmo mais essa perspectiva de design, porque eu acho que é mais interessante e eu acho que dá para a gente contar mais a nossa história enquanto Brasil, né? A gente não tentar reproduzir um modelo industrial né, europeu, Sim, norte-americano, e a gente trazer... Ou escandinavo, que agora está na moda, né? Escandinavo, né? Mas a gente trazer um outro modelo que tem mais a ver com as nossas indústrias também, porque a gente tem uma indústria de artesanal, né? A gente tem uns polos artesanais em vários lugares no Brasil que se a gente que inclusive é uma coisa que o design brasileiro já faz, né? Que é incorporar, que é misturar o industrial e o artesanal, né? Isso a gente já faz, e eu acho que a gente trazer isso ainda mais com uma intencionalidade, com uma valorização do manual, é maravilhoso. E até puxando um pouco o seu conterrâneo, né? Que país é esse? Renato Russo. Vocês já te falaram a fofoca, a grande não, fofoca? Não. Eu sou filha dessa geração, né? Da geração 80. Geração Coca-Cola. E meus pais são Eduardo e Mônica, de fato. Essa música foi inspirada nos meus pais. Ah, é? Que louco. Eu achava que você falando agora isso já era essa referência. Não, nem sabia. Foi mesmo pensando no conterrâneo e falando assim, tá, qual que é a discussão do país? Olha que louco, cara, não sabia disso, não. Sim. Então, eu sou bem produto de Brasília, assim, daquele momento, né? Eu sou de 84, então eu vivi aquilo e fui gerada ali naquele contexto cultural, social, né? Geográfico, assim. Então, eu acho que no meu trabalho, atualmente, eu já trago talvez um pouco menos isso tão claramente, mas durante um tempo, meu trabalho era claramente brasiliense, assim, né? Sim. Eu acho que o design de Brasília, durante um período, era bastante autorreferencial. Sim. Então, e eu vejo que isso aconteceu no Rio também, em alguns lugares, né? Quando começou o boom do design autoral, assim, no começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, a gente falava sobre Brasília, né? Então, o Brasília estava totalmente presente ali nas obras que a gente estava desenhando. E aí eu sinto que agora a gente já está saindo desse lugar e já está começando a falar de outras coisas, né? Mas o design, no começo do design autoral, eu sinto que a gente brasiliense falava sobre Brasília, carioca falava sobre Rio de Janeiro, né? Tinha uma coisa bem assim. Regionalista E autorreferencial, literalmente, no design, né? Então, você tem a mesa, que é o Pão de Açúcar, né? Sim. Cadeira, que tem o Brise Soleil, enfim, tem essas coisas assim que a gente brincou bastante no começo ali. E você acha que hoje se mistura mais? Por que se mistura? Porque é engraçado, quando você fala isso, tem até outro dia eu estava vendo uma propaganda que eu achei bem divertida, aliás, passa na internet agora direto, achei bem curiosa, que é aquela como é que é o nome?
da cerveja. Tem o urso. Puta merda, como é que é o nome? Colorado. A Colorado, né? A Colorado. Que achei genial a propaganda que ele fala Colorado, importada do Brasil, sabe? Achei muito genial isso, né? Que eu falo que tem alguns objetos que você vê que eles são realmente importados ou exportados, né? Fala exportada do Brasil, acho que era isso que ele faz o discurso. Você acha que você tem um crescimento muito grande desses movimentos que cada região agora a gente tem, eu vejo, sei lá, eu começo a discutir muito essa questão eu não vejo nacionalismo tão exacerbado como eu via na década de 80 e 90. Eu não vejo um americano tão americano, óbvio que tem as mentalidades, mas um brasileiro tão brasileiro no sentido de estados mesmo, sabe? Eu começo a questionar muito a questão do que o John Lennon falava sobre não vai ter mais countries, né? Countries. E eu vejo que não existe mais isso, não existe mais essa história do país, mas existe a história da região onde você está. Parece que até a gente retorna para uns feudos, mas não é um feudo assim de defesa, é um feudo de significação. Então, São Paulo tem tantos núcleos, assim, quando você vai para Moca, você está em outro planeta, por exemplo, né? Assim como no Rio você tem momentos diferenciados. Você acha que isso não é... Por que você acha que acontece isso, na verdade? É uma discussão mesmo. Eu acho que é uma necessidade de pertencimento, né, cara? A gente tem essa necessidade humana de pertencimento, de você sentir que você faz parte de uma comunidade e você se identifica e você se vê através do outro, né? Eu acho que isso é uma coisa bem de psicologia mesmo, assim. Mas eu acho que no design eu ver com o processo criativo, que tem no processo criativo, para você falar sobre, se debruçar sobre o mundo, você primeiro tem que se debruçar sobre você como mundo. Perfeito. E o seu mundo, né? Para depois você olhar para o mundo de fora. Assim. Então, eu acho que esse processo acontece no macro e no micro, né? Para você poder olhar para o mundo, você tem que primeiro olhar para dentro, né? E para você poder olhar para a cidade, você tem que primeiro olhar para o bairro, né? Eu acho que tem essa escalada assim e essa coisa da globalização faz a gente de repente se retrair novamente, voltar para esse reconhecimento, tentar se reconhecer ali naquela comunidade, né? E eu acho que é natural, acho que tem o mundo ele tem essa expansão e contração, né? Tem essa pulsão assim de referência cultural, né? Tem momentos que a gente está olhando mais para fora, momentos que a gente está olhando mais para dentro, assim. E eu acho que no momento do Brasil, isso que eu perguntava. A gente, de repente, por um contexto político ali, onde a gente não está muito bem na fita, né? Assim, internacionalmente, de repente, a gente precisa se recolher, se fortificar, se fortalecer e depois, daqui a pouco, a gente vai para o mundo. E eu acho que a gente sentia ali em Nova York que a gente estava ali começando a voltar a mostrar para o mundo o que é o Brasil, né? Como se a gente estivesse retomando ali, depois de um hiato, uma representação do que é a brasilidade, assim, tentando reconquistar esse olhar, esse carinho pela nossa cultura, assim. Eu sentia que a gente estava ali fazendo um pouco disso. É engraçado porque quando você fala sobre essa retração, né, e essa expansão que a gente tem aí, eu não sinto isso só do Brasil, sabe? Eu sinto isso no movimento mundial. Porque Estados Unidos também, quando elege um presidente muito mais nacionalista, o Brasil, quando elege uma pessoa muito mais nacionalista, e vários países começam. A Inglaterra, que há um tempo atrás começou a questionar a questão da União Europeia, depois se tornou, mas teve tudo isso. Será que não são movimentos justamente de abertura e retração naturais do ser humano para esse pertencimento do que necessariamente uma coisa só Brasil? Porque às vezes eu olho e falo, tudo bem, está acontecendo no Brasil, mas eu vejo isso acontecendo em outros locais também. Eu vejo essa questão da necessidade do reconhecimento de quem eu sou, reconhecimento do meu pertencimento a esse local, mas ao mesmo tempo tem uma discussão muito louca da questão da globalização que mais do que antes, a gente percebe que a gente pertence a grupos que não necessariamente estão no mesmo local.
mas eles estão em qualquer local, né? Eu vejo muito isso, muito essa briga, assim. Eu acho que é muito ampla essa discussão, porque ela tem tantos fatores, né, É. que influenciam, assim, é difícil mapear mesmo isso. Mas eu acho que a gente tem, ao mesmo tempo, esse movimento de regionalização, de valorização de comunidade, de valorização também, como a gente falou, de mão de obra artesanal, de maker, de craftsman, Que eu acho né? animal. Que é incrível mesmo e que como é que chama? Tem o desenvolvimento e a galera que é anti-desenvolvimento. Tem um movimento que é assim, que é contra o desenvolvimento. Tá. O que eu sei que o pessoal está discutindo muito são os movimentos slow, né? Que é uma discussão um pouquinho mais, sei lá, mais velada, né? Em relação a não produzir em massa, mas produzir com certa parcimônia. Então a gente vem ali do food, né? Do slow food, começa com esse movimento, o slow fashion, ele está discutindo slow design, que é justamente, peraí, vamos entender aí com mais parcimônia, como é que se constrói, como é que se estrutura isso, para poder ter um entendimento mais claro, né? Acho que tem a ver com burnout, né? Com burnout, cara? total. A gente entra num modo de hiperprodução, tempo é o dinheiro, não sei o quê, e aí, de repente, as pessoas se veem totalmente doentes, né? Então, é o que a gente falou, tem a expansão e a contração natural, né, do homem, do ser humano, né? Que naturalmente ele vai fazer isso. Será que é uma incapacidade do cérebro humano de entender um coletivo maior do que o grupo que ele vive? Porque às vezes é muito difícil pensar que tem 7 bilhões de pessoas e que todo mundo... Às vezes eu acho que a nossa mente ela não consegue absorver esse tamanho de planeta. Eu acho que não. Eu até sou contra, por exemplo, a gente pensar em colonizar outros planetas. Assim, eu não sou não, cara, engraçado. Cuida do seu ali, né? Eu acho que, você tem uma vida aí de 70, 80 anos, 90, se você for... Sim. Tiver sorte. E você não vai, de repente, você não vai ter... Será que você não vai ter mais impacto se você impacta o seu entorno, né? Aquela coisa da gota d'água, né? Que se expande, assim, em vez de você querer... Sim, tipo a economia criativa, né? Eu acredito nisso. Eu toda vez que eu começo a trabalhar muito, né, pesadamente, assim, eu me questiono, né? Será que para que eu estou fazendo isso, né? Eu realmente preciso disso? Será que eu não consigo fazer o mesmo tanto de grana trabalhando em outras coisas, menos tempo e de repente compartilhando mais, né? Eu tenho essa percepção mesmo de riqueza como sendo algo, quanto mais se compartilha, né? Mais rico você. Uma coisa de conseguir, como é que fala? A gente fala bastante aqui, que é o conceito que a gente tenta levar, que é o de transbordar, né? Transbordar, quer dizer, como é que você pode passar o conhecimento, como você pode fazer realmente, socialmente, as coisas crescerem, e esse entendimento muito mais da raça humana, sabe? Que é uma coisa muito, muito doida. Agora, tem um negócio que foi, até queria jogar isso aqui em pauta, você que trabalha bastante com esse lado mais emocional, psicológico, e eu achei curioso uma vez, eu vi um historiador. Agora, é que eu vejo tanta coisa, então acaba não lembro, mas eu sei que era um historiador britânico e estava questionando assim, por que que o mundo, né, tá correndo para esse lado tão ruim, né, todas as coisas, então sempre tá imaginando essa desgraça que vai acontecer e tal, e daí ele levanta um questionamento que é muito interessante, ele fala, a questão aqui não é que o mundo tá ficando pior. Se você vê a década de 50, como as pessoas imaginavam o futuro, a gente foi desenhando a nossa jornada para que esse futuro chegasse onde chegou. E hoje, você está imaginando um futuro onde ele é caótico. E isso leva você a fazer escolhas caóticas, né? Fazer escolhas de caminhos, tipo, eu vou por esse caminho ou vou por aquele caminho. Isso é uma questão, você acha que de pertencimento, é uma questão humana, porque
Outro dia até questão de próprio de ter filhos, né? Que eu vi que tem bastante essa discussão, o planeta tá ficando mais velho, né? Ele tá ficando mais idoso, e tem essa discussão, para que eu vou colocar um filho no mundo, né? Para essa desgraça de mundo, mas não é você colocando o filho que você pode permitir com que você melhore essa pessoa e no futuro próximo ser melhor? Será que não é uma coisa meio uma falta de capacidade de enxergar além da sua existência, além desses 80 anos que você existe? Não, eu acho que o ser humano ele já provou que ele não pensa, né, além da sua própria existência, assim, tanto que nossos pais deixaram um mundo cagado para gente, Sim. e a gente está deixando um mundo cagado para os nossos filhos, né? A gente não tem esse pensamento mais a longo prazo. Mas eu acho engraçado você falar isso, porque hoje mesmo de manhã uma das primeiras notícias que eu li é que a coisa a coisa mais responsável ambientalmente a se fazer é não ter filhos. Sim, sim, sim. E poucas pessoas pensam sobre o impacto ambiental de ter filhos. Uhum. Né? Então é engraçado, porque vai contra o que você falou. Assim. Sim. Agora, no momento, o mais consciente ambientalmente é você não botar ninguém no planeta Terra, porque os que já estão já é suficiente para saturar todas as riquezas que a gente tem naturais, né? Eu acho que são poucas as pessoas que têm mesmo esse pensamento assim, a longo prazo. A gente tem algumas instituições, né, que estão aí pensando, tentando construir novos mundos, mas como a ONU, sei lá, né, ou ONGs, mas tem sempre o ser humano e os mais poderosos, o capitalismo em si, né? Eu sou capitalista por obrigação, necessidade, imposição, né? Mas eu realmente acredito que o capitalismo é um sistema que não tem jeito. Se a gente seguir nele, a gente vai destruir o planeta, né? Então, tem um limite aí do sistema que ou a gente muda a forma que a gente gera riquezas e compartilha elas, né? Ou o mundo vai colapsar mesmo, de fato. Mas você acha que a gente já não está começando a mudar um pouco disso, quando a gente começa a discutir essa questão social, um pouquinho? Não está melhor do que estava 20 anos atrás, há 30 anos atrás? Às vezes eu questiono Acho isso. Acho que está melhor, mas não está melhorando no ritmo que a gente precisa, né? Sim. Mas com certeza está melhor, com certeza. Em todas as coisas, né? Questões raciais, né? A gente conversou em off sobre isso, assim, mas eu acho que essa conscientização do racismo internalizado é um passo muito importante para a gente. Racismo estrutural, que a gente fala muito, né? Estrutural, o machismo, todas essas coisas, a gente está começando a discutir internamente de formas até desconfortáveis, né? Sim. Mas é isso, né? Tudo que você vai discutir é óbvio que vai ser desconfortável, não adianta. É tirar do eixo, né? Para poder realmente refletir, né? Senão você não está refletindo. Esse é o fato. É isso. A gente foi longe, hein, Rudy? Não, é que quando a gente discute, eu acho muito legal, principalmente quando você começa a questionar essas coisas, principalmente no lado artístico, né? O design, esse olhar mais artístico no sentido de... Eu acho que a arte, ela tem uma obrigação, se eu fosse falar de obrigação, ou ela tem uma função, que eu odeio usar a palavra função, que parece uma coisa técnica, mas assim, de provocar, de fazer você questionar. Né? Não sei se é agora ou daqui a um tempo, mas você questionar. E como você trabalha bastante nesse limiar, eu acho que vale a pena a gente discutir isso. Né? Coisas que às vezes a gente não discute, a gente discute às vezes umas coisas mais práticas, às vezes no podcast, discute algumas coisas mais aterradas, né? Tenta relacionar isso. E como você tem um trabalho de anos já em cima dessas discussões, eu acho que vale a pena trazer e vale a pena realmente refletir sobre isso, né? Acho que as coisas que estamos tentando jogar é isso. Quando eu te perguntei sobre os filhos, é justamente por causa desse questionamento. Já tem um tempo aí que eu já venho lendo isso daí, falando, ter mais filho é um problema, mas ao mesmo tempo, se você não tem uma outra discussão que ao mesmo tempo que você não tem, como é que você passa para frente as coisas que realmente têm valor, né? E tem discussões em cima disso,
né? Sempre tem discussões em cima desses dois lados, por isso que eu acabei provocando nesse sentido, né? Então, eu não sei se a gente foi longe ou se realmente a gente cutucou a ferida, entendeu? Não é. Eu acho que mais do que ter filhos, eu acho que é a gente compartilhar, que nem a gente falou, né? Que nem você faz, que nem eu sou professora também, eu sou arte educadora. É verdade. E eu acho que esse trabalho é muito importante para a gente criar um novo mundo, um novo olhar, novas formas de trabalhar. Você trabalhar o sutil nesse momento de aprendizado da infância, assim, né? Novos valores mesmo. E essa questão do valor do que transborda, esse é o valor mais importante, né, para se ter, porque uma pessoa que pensa no coletivo, ela já automaticamente ela não vai ser aquela pessoa que vai acumular toda a riqueza para si, né? Ela vai compartilhar aquilo. Então, acho que esse pensamento é muito importante aí na educação das crianças, e aí a gente pode fazer isso sem ser os nossos filhos necessariamente, né? Mas é mais fácil quando são nossos filhos. Minha filha, ela é um protótipozinho de anarquista e ela é demais, assim, ela é muito, muito estudiosa e ela já sabe que ela vai estudar direito porque ela vai trabalhar o sistema por dentro, através das brechas do sistema, porque também já entendeu, pelas referências que a gente tem, que você muda o mundo muito mais facilmente de dentro do que de fora, brigando contra o sistema, né? Sim. E qual que é a sua briga com o sistema? Quando você discute, qual que é a sua briga? O que você está mudando de dentro para fora? Uau! Eu trabalho no sutil, nas sutilezas, assim, eu tento, como a gente falou, mudar essas coisas que eu carrego por gerações, né? Eu sou uma pessoa que é privilegiada, que vem de uma classe social privilegiada, então eu acredito que eu mudando dentro de mim, minha postura, a forma como eu trabalho, como eu trato as pessoas, como eu educo a minha filha e meus alunos, eu consigo já mudar muita coisa, assim. Assim, eu não me proponho a ser uma grande revolucionária, assim, de grandes ações, mas a ação no pequeno, eu acho que acaba tendo um impacto maior. Não, tem um puto impacto. É interessante quando você fala sobre, eu refleti aí, eu acho que nós dois somos privilegiados, né, em vários aspectos, assim. E uma coisa que eu comecei a refletir na época, né, sempre existiu muita crítica sobre isso, né? Privilegiado, tal, não sei o que lá, até uma discussão curiosa. Mas eu acho que quando você é privilegiado, você tem uma obrigação moral de usar isso o máximo possível para fazer com que saia do eixo comum, né? Porque quando você não é, às vezes, cara, você tem que correr tanto atrás de uma subsistência que eu acho, assim, lamentável quando a gente para pensar, né? Assim, sendo bem, eu já refleti bastante sobre isso, eu vejo as grandes revoluções, as grandes pessoas que às vezes existe uma crítica tipo, mas Robespierre o cara tinha dinheiro, mas Leonardo da Vinci não sei o que lá. Então, e eles usaram essa capacidade deles para poder fazer mudança, né? Para poder realmente refletir sobre, né? E eu acho que essa que é a nossa função, né? Se a gente tem a possibilidade, por que não extravasar além daquilo que simplesmente foi nos dado, né? Quer dizer, por que não usar isso de uma forma mais positiva? Quando você fala dos seus alunos, você pega alunos menores, é isso que eu fiquei curioso, eu fiquei na dúvida quando a gente estava conversando. Você pega alunos menores ou é universidade mesmo? Eu fui durante 4 anos, eu dirigia o programa de artes de uma escola fundamental internacional. Que legal. Então, eu dei aula para em torno de 900 crianças total, nesses 4 anos. E aí eu tive essa oportunidade de realmente fazer ali na base.
Mas atualmente eu leciono para adultos e não em universidade. Eu faço programas de educação com comunidades de pessoas em situação de risco. Eu fiz um projeto com o Tiago Lucas numa comunidade, numa associação de catadoras de lixo numa comunidade em Brasília, e aí a gente desenvolveu objetos de design a partir do que a gente achava ali nos resíduos sólidos que eram coletados. Então, eu trabalho atualmente mais nesse espaço de, através do design, com comunidades, impactar essas comunidades com um outro olhar, uma nova visão sobre o espaço que está em torno deles, né? Eu acho que e vem dessa minha proposta mesmo de mudar o mundo no pequeno, né? Se você muda de repente a visão de uma pessoa sobre aquilo com o qual ela trabalha, né? O ambiente onde ela está trabalhando, se ela consegue ver beleza naquilo, já é fantástico, já é maravilhoso, já é um impacto incrível que a gente deixa ali na vida de alguém, né? E provavelmente você deve usar um conceito aí que eu acho bem legal, das pessoas que eu acabei conversando até que trabalham com essa questão de comunidade. Talvez você conheça a Renata Mendes, a Paula Dib, né? Que são pessoas que questionaram justo isso. Eu estava até conversando com a Renata uma vez, e ela falou: o mais engraçado é que às vezes você planeja muito, aí você vai na comunidade, você vê que nada que você planejou vai funcionar. Porque de fato você tem que primeiro mergulhar, entender a necessidade, e aí sim provocar transformações com o que eles têm ali dentro. Eu acho que esse é a parte mais neurálgica, assim, a parte mais delicada, né? Porque não dá para você impor, mas você provoca, né? É diferente, né? Porque são visões diferentes, né? Antigamente tinha essa coisa que é paternalista, né? De você, o branco chega ali na comunidade e fala: eu vou te mostrar como é que se faz, e aí impõe toda uma visão que também não tem como ter manutenção, ela não se sustenta a longo prazo, sim, né? Sim. Você muda, de repente, uma ótica, um olhar, mas aí você vai embora e você deixa aquelas pessoas ali carentes, desprovidas, né? E aí não tem continuação, né? Então, eu acho que essa outra forma de trabalhar, onde você chega e você observa, que também é a forma que a gente trabalha com comunidades indígenas. Você chega e você fica ali 2 semanas só observando, comendo com eles, dormindo com eles, trabalhando com eles. A famosa imersão. Só depois que você pode começar e também criando uma relação de confiança, né? Só depois que você vai poder começar a tentar trazer uma nova perspectiva, né? Senão, realmente, você está sendo mais um, né, colonizador, né? Você sabe que tem um negócio interessante, comecei a refletir um tempo atrás. Meu primo é indigenista, né? Ele trabalha, inclusive, em várias comunidades ali perto do... Ai, caramba, Tocantins, tal, ali para cima, né? Os Xerém e os Chavante? Ele trabalha com uma galera ali, principalmente ele faz a questão dos controle de queimada, tal, né? Não sei o que lá, e ele se formou nisso, tal, aqui na USP. E tem uma coisa que ele comentou comigo um tempo atrás, quando ele fazia USP ainda, e eu acho que talvez a gente esteja num momento interessante. Quando eu penso na reflexão humana, na reflexão nossa, humana, eu acho que a gente está sofrendo uma evolução. É óbvio que a evolução, o tirar do equilíbrio, acaba provocando você uma insegurança. Eu acho que essa insegurança é justamente porque está te tirando do meio comum, porque o jeito que funcionava não funciona mais, né? E tem um negócio que ele falou que eu achei muito curioso, que ele falava assim: é engraçado como para as tribos indígenas, ele fala assim, que é muito legal. O índio, ou as tribos indígenas, ou os indígenas, né?
eles percebem que eles não é que eles são donos da Terra, eles estão usando a Terra naquele momento em que eles vivem, e a Terra, eles estão trocando essa informação e falar, isso é muito natural. Eles percebem que eles estão na Terra e não eles têm a Terra, né? E é engraçado porque alguns movimentos que a gente faz, algumas coisas que estão acontecendo, eu acho que estão começando a questionar isso mesmo socialmente, quando eu vejo esses movimentos culturais, esse entendimento das cidades, o retorno das cidades, o retorno disso daí. Será que também não é um questionamento, um entendimento mais claro que a gente está e a gente não tem? É muito interessante, volta para aquela conversa que a gente estava tendo lá atrás, né? Isso. Eu acho que sim, e eu acho que a gente tem muito o que aprender dos indígenas, né? Essa filosofia é o que vai salvar a gente do colapso total global, climático, assim. É você parar de acreditar que você pode usurpar, né? Usar aquela terra é sua, e colaborar com ela, né? Colaborar com a terra, como um ser vivo mesmo, que a gente faz parte, né? E eu acho que essa visão é o que é o futuro. O futuro está aí. Eu Se acho. Se o Brasil conseguir realmente mudar a forma que a gente lida com as comunidades indígenas, incorporar essa cultura e essa filosofia na nossa filosofia, inclusive de produção, a nossa filosofia industrial, a gente pode ser o país mais poderoso do mundo, porque a gente tem isso ainda, os outros países não têm mais, né? A gente ainda tem floresta, a gente ainda tem indígena, e a gente pode usar isso a nosso favor enquanto potência global. E é burrice não usar. Cara, mas você sabe que eu acho que às vezes, porque eu sou um cara que eu tento ver o copo meio cheio, né? E eu acho que tem problema mesmo assim, né? Eu tento ver o copo meio cheio para falar, tá, para onde a gente pode ir realmente? Para onde a gente pode ir? E quando eu vejo alguns pensadores que estão questionando, né? Eu gosto muito ai, caramba, o Ailton Krenak. Não, eu até falo de outros pensadores que estão falando sobre a coletividade, sabe? Ai, como é que é o nome dele? Que ele escreveu Lá Vem Todo Mundo, né? Que são discursos sobre o quanto a comunidade, quando ela começou a se unir com a internet, com essas coisas, com essa comunicação, com essa globalização oficial, melhorou um pouco as relações, sabe? Deixou de ter um nacionalismo tão exacerbado, né? Que é o Clay Shirk. O Clay Shirk, eu gosto muito, que ele escreve várias coisas, e daí tá falando mais sobre movimentos sociais, né? Mas movimentos sociais do coletivo, quanto o coletivo está colaborando para alguns crescimentos, para alguns entendimentos. E eu confronto isso com uma outra coisa que eu acho muito, muito maluca, que uma vez eu estava no colegial, eu sempre falo desse professor que foi muito bom, cara, eu acho que foi em 92, quando começou essa história foi em 92, quando começou essa história foi o ano, né, 1992, foi no ano do Rio, né, a Eco Rio, né, que era quando começou esse discurso um pouquinho mais globalizado, né, sobre a natureza, começou a se colocar realmente em emenda. E ele falou uma coisa que eu achei muito legal, eu nunca mais esqueci disso, que ele falava assim, cara, a terra que se foda, né? Ele falava assim, um professor meu de geopolítica genial. E a gente ficou revoltado, ficou puto da vida, e falou, cara, enquanto você não entender, ó, a Terra já foi extinta, ou já teve extinção em massa, acho que 4, 5 vezes, né? 4 vezes, né? A gente vai fazer essa quinta. A gente não vai nem arranhar o que a Terra foi, né? Não vai acontecer isso. Então, se o pessoal não começar a entender que o ser humano faz parte desse organismo, que ele é frágil, e que ele faz parte desse sistema, e se você não começar a se inserir dentro do sistema, não dá para discutir ecologia, não dá para discutir, porque não está no externo, está no interno, né? Tá? E entender que o ser humano é um organismo muito frágil, né? E tanto que a discussão por que a gente não consegue colonizar outros lugares, porque a gente não tem capacidade para passar muito tempo isolado, sozinho, sem ar, sem gravidade, que fode todo o organismo, né? Então ele questionou muito isso. Será que não é isso que também está sendo bem discutido ou não? Como é que você trabalha essa questão para gerar esse entendimento? Não sei, Hulk. Não, no seu discurso.
É, é isso que a gente tem falado. Assim. A gente trabalhar a terra como parte da gente, a gente usar os recursos que a gente tem de forma mais responsável e a gente tentar ter menos impacto sobre a destruição do que é nós mesmos, né? Voltando para esse papo de sair e colonizar outros lugares, eu acho que a gente é parte da terra, por isso que a gente não consegue sair dela, porque no momento que você tira um pedaço de um pedaço do meu corpo, você tira o meu braço vai morrer, porque Sim. ele só vive no meu corpo, né? Então a gente só vive no planeta Terra, a gente faz parte desse planeta Terra e a gente só vai conseguir viver bem com isso se a gente trabalhar isso de uma forma inteira, integral, né? É por aí. Eu acho muito louco isso, porque você já viu aquele cara que é o James Lovelock? Aquele Não. cara radicalzão pra caramba, ele foi o que trouxe, na era moderna, o conceito de Geia, né? Ele traz o conceito de que o planeta ele é um organismo vivo. Estou falando da década de 70, que ridicularizaram ele, depois ele cresce novamente com essa história lá nos anos 2000, ele é retomado, né? E ele é um cara bem radical nesse ponto, né? Ele questiona justamente isso, né? A partir do momento que você entende que é um organismo, quais são as melhores ações que eu posso fazer para que o organismo como um todo sobreviva, né? Porque ele fala, ó, é uma célula, e daí, tipo, aquela meio história do ser humano ser um câncer ou não, mas essa questão de, tipo, você está retirando e, na verdade, você está danificando muito mais o ser humano do que o planeta Terra, né? Porque a gente... É muito legal quando você começa a discutir mesmo e entender o que os caras falam, assim, você está assim, na crosta mais fina e é ali que você está arranhando, né? Você não está arranhando mais nada, não tem capacidade de destruir o planeta. Isso aí já foi discutido várias vezes, a gente não tem essa capacidade, né? A gente tem a capacidade de destruir a espécie humana, mas não o planeta, né? Em relação a planeta mesmo, né? Então, se entender como parte, se entender como organismo, acho que é o principal ponto, né? A questão que eu estava te perguntando é como é que você discute isso na sua arte, no seu questionamento social? Qual é o ponto que você acha neurálgico hoje, que você discute, que você provoca? Qual a reflexão que você quer provocar sobre isso? Não sei. Não precisa ter uma resposta, entendeu? Não é isso, é meio... Não sei, eu tento, que nem você falou, eu estou ali bem na superfície, tentando me entender, né? E expressando ali meu entendimento daquilo através do que eu acho belo, do que eu acho uma forma interessante, que traz, né, essas referências, assim, mas eu não acho que meu trabalho nem toque profundamente sobre essas questões. Eu acho que ele toca de uma forma sutil, porque eu também trabalho dentro do que eu tenho de acessível de material e de formatos, né? E de possibilidades que são dadas, né? Eu acho que o artista também ele vem ele parte muito do que é dado para ele enquanto oportunidade, né? E aí ele vai crescendo a partir disso. Toda oportunidade que me for dada, eu vou abraçar ela para fazer da melhor forma possível. Então, eu tenho projeto com o movimento indígena, com o movimento de mulheres indígenas, das Yaualapiti. Eu sou amiga da Watatakalu Yaualapiti, que é uma liderança. Legal. E ali eu faço trabalho voluntário e tento sempre da melhor forma, com o que eu tenho, de possibilidade, de técnica, de material, de ideias, ampliar, né, a ação delas. Com o trabalho com as catadoras, a gente tentou também ali com o que elas tinham ali de material, de estrutura, ampliar também a possibilidade delas gerarem renda, né? Nesses trabalhos sociais, eles vão por aí. No meu trabalho autoral, eu acho que eu só
represento essa nova visão, essa minha visão, da melhor forma possível, com coisas que eu acredito serem belas, com coisas que eu acredito que as pessoas vão ser tocadas por elas ali, mas é muito ambicioso, né? Você com, sei lá, com uma cadeira, com um vaso, você tentar representar todas essas questões que a gente está aqui falando, que são muito profundas, né? Acho que é mais fácil você mapear isso num trabalho realmente de educação social, onde você tem impacto sobre muitas vidas e sobre comunidades inteiras, né? Acho perfeito, acho que na verdade são micro-representações de algum momento, né? Os objetos eles são o congelamento do tempo de alguma coisa que a gente refletiu naquele momento. E uma coisa que eu queria te perguntar, o que é o belo para Nina? Porque o belo, ele tem o valor pejorativo e o valor subjetivo dele. Qual que é o belo para você? Porque o belo não tá falando só da beleza, né? Da beleza estética. O belo é o que emociona, o que toca, o que faz refletir, né? Que esse é um outro lugar da arte que é além do clássico, né? O belo é o que toca, é o que transforma. A minha percepção de belo é isso, mas é claro que eu venho com todo um arcabouço, um repertório cultural, de coisas que eu já vi, que eu vejo, que eu gosto, que atravessam e se materializam ali numa peça. Mas o belo, filosoficamente, para mim, é isso. É mais do que a estética, né? É isso que eu quero chegar. Mas a estética, na filosofia, ela é justamente... Ela não é só... Exato. A cosmética, a estética, né? Exatamente. E eu acho isso muito louco, eu estou te questionando isso, porque eu acho muito louco que quando a gente fala sobre discursos, né, de entendimento, de esclarecimento, assim, do belo e da percepção, quando você fala, eu trago, né, coisas que você vem aprendendo, mas ao mesmo tempo você tá com uma mente preparada, uma mente aberta para poder receber isso e realmente tentar interpretar da maneira mais adequada, né? Não a maneira que você quer, mas a maneira que faz mais sentido, né? Quando você chega... Eu acho que o designer ele tem também que ter essa capacidade de entender o que o mundo tá preparado para receber e para entender, né? Então, que nem você falou lá no começo, a diferença entre arte e design. O design tem essa proposta mesmo de ser funcional, utilitário ali naquele momento. E isso não necessariamente é atemporal, é temporal, né? É um termômetro, é um mapa do que é o mundo naquele momento, né? Mas isso pode ser danoso, né? Se não for feito de uma maneira adequada. Eu acho que sim. Porque me fala como? Não, quando a gente justamente questiona, né? Até que ponto, até que momento, porque eu acho que está existindo um questionamento que eu estou achando bem interessante, de algumas gerações, algumas novas gerações, e a gente vê que é por escadinha, né? Os momentos, que as gerações dos nossos pais, eles eram gerações de acumuladores. Quanto mais carro você tivesse, quanto mais casas você tivesse, mais você tinha vencido. E hoje a gente está discutindo muito que quanto mais eficiente eu for, é melhor. Eficiente no tipo, quanto mais eu tocar as pessoas, quanto menos trabalho eu tiver em relação a realmente me preocupar com coisas que não são importantes, mas, tipo, pra gente, não sei, pra nossa geração, não importa o quanto você tem, importa o quanto você consegue transbordar. Pelo menos é isso que a gente percebe. Tanto que, até brinco, né? As casas elas estão diminuindo não porque estão caras, elas sempre foram caras, né? Elas estão diminuindo porque a gente percebeu que não faz sentido ter tanto e se preocupar com tantas coisas que, na verdade, vão atrapalhar muito mais a nossa reflexão e ajudar o próximo. E é engraçado porque
as classes menos favorecidas, elas começam a ter uma mentalidade que é a mentalidade dos nossos pais. Então, é nesse sentido, assim, é nesse sentido de reflexão, entendeu? Reflexão social mesmo. Eu acho que sim, eu acho que... Porque também a gente chegou a um ponto que a gente entendeu que o quanto mais você tem não te faz mais feliz, mais eficiente, mais eficiente no sentido de conseguir executar mais coisas na sua vida, né? Eu acho que no meu ponto de vista até atrapalha mais, porque você fica mais preocupado com coisas que você tem do que com coisas que você pode fazer mesmo, né? Eu acho que o menos é mais vem para também deixar a gente mais flexível, a gente conseguir agir mais, né? A gente ter mais espaço de atuação, assim, porque a gente tem menos preocupações, assim, materiais, né? Eu acho que faz sentido, é uma coisa que está acontecendo mesmo, e eu me identifico com isso. Eu acho que é uma forma de viver que tem menos impacto sobre o mundo, sobre o meio ambiente, que você consegue ter ser mais responsável, né, socialmente, ambientalmente, assim. Não, porque eu fico refletindo que eu acho que a geração que veio aí da década de 80, né, tal, ela começou a quebrar um pouco esse status quo, né? Eu acho que tem a ver com o pós-guerra, sabe? Eu acho que talvez, faz sentido, o verdade. pós-guerra veio a galera não tinha nada, então acabou a guerra, todo mundo falou tem que ter o máximo de coisas possíveis e a minha vida vai ser feliz porque eu nunca tive nada. E aí a gente já veio, depois disso, falando, não, eu não preciso de tudo isso, eu consigo trabalhar com menos e fazer mais com menos coisas materiais, menos estruturas que me pesam, né? Eu acho que tem a ver com isso. Que aquilo lá, muito do que você falou sobre inflar e diminuir, né? Sobre esse movimento, ou dentro da literatura a gente fala muito sobre o movimento pendular, né? Fala que vai para uma coisa mais filosófica, depois romântica, depois entra para uma coisa mais ou carnal ou estrutural, depois volta para o romântico, tem muito esse pêndulo na própria literatura. Isso aí é interessante refletir sobre isso. Minha querida, a gente deu 1 hora. Eu queria saber se você queria deixar algum recado, queria falar alguma coisa. É com você. Ô, louco. Eu gostei muito desse papo. Eu acho que ele é interessante porque ele propõe uma outra forma de repente, ver o design. Né? Eu acho que é possível você fazer arte design e ter um trabalho relevante, né? Eu acho que, como você falou, talvez seja esse o momento que a gente está vivendo mesmo, de dar uma camada a mais aí para o nosso trabalho e eu espero que mais pessoas assim tenham coragem mesmo de sair da caixinha, né? De pensar em trabalhar de uma forma que pense sobre todas essas questões que a gente discutiu e produza, né, um design que tenha a nossa cara, que seja brasileiro e que seja humano. Brasileiro e humano, boa. Perfeito, ó. A Nina, a gente tá aqui no podcast da Nina, mas ó, tem os contatos da Nina aí embaixo para encher o saco dela, falar com ela. Tem vários movimentos que ela participa que é muito bacana vocês acompanharem. E, bom, é isso aí. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Nina, foi um prazerzaço falar com você, né? Fazer esse podcast tete a tete. E a gente se vê aí numa próxima. O prazer foi todo meu, Hulk. Muito obrigado, você é demais. Você é multi, né? O cara fala sobre tudo, o cara sabe tudo, é maravilhoso. Dá vontade de sentar num bar, tomar uma cerveja. Essa é a ideia, só faltou a cerveja. Obrigada, Hulk. Valeu. Obrigado você, Nina. Parabéns, valeu e bom descanso aí. Vocês estão merecendo depois dessa loucura toda.
Ah, tem mais. Sempre tem. Aguardem. É isso aí, galera. Valeu. Não se esqueça que hoje, quinta-feira, você vê a Nina aqui. E na segunda-feira, você pode ver a carinha da gente aí pra ver como é que a gente reage. Beleza? Então, até a próxima.